Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Fórum de Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Organizações Sociais da Saúde, o IBROS, da ONU, Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensino Agir. Esse nosso encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde que são administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. O tema de hoje, assim, importante, assim como todos os demais que nós temos trabalhado, mas que tem um ponto importante, que é a conexão, a integração de todos os assuntos, de certa forma, é a comunicação efetiva e eventos adversos, a importância da melhoria contínua. Então, esse momento é um convite para a gente ter um entendimento ainda mais aprofundado desse tema, que está vinculado às principais oportunidades de melhoria em nossos processos na saúde. Muito obrigado por estarem conosco durante essa tarde. Para a gente dar início ao nosso fórum e para dar as boas-vindas oficiais, eu convido agora o presidente do IBROS, Dr. Sérgio Dair. Boa tarde a todos. É um prazer imenso participar mais uma vez da nossa reunião, do nosso Fórum da Qualidade, Segurança e Acreditação. Como o Tony falou, uma iniciativa do IBROS, em parceria com a ONA, Instituto Ética Saúde e apoio do Ensino AG. O tema de hoje eu considero extremamente relevante. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos e, principalmente, da nossa palestrante, da Viviane, agradecê-la por participar conosco deste momento. Quero ainda cumprimentar ao Comitê de Qualidade do IBROS. Eu vejo o número de participantes é muito significativo e existe uma motivação muito grande para esse projeto. Então, vocês é que são os responsáveis pela motivação, por agregar tantos participantes, e vocês estão de parabéns. É isso que nós queremos. Nós queremos chegar ao final desse projeto com todas as unidades do IBROS, associadas ao IBROS, acreditadas. E eu acredito que nós vamos conseguir. A motivação é muito grande de todos. E o tema de hoje, no meu entendimento, é da maior importância. A comunicação é um gargalo que nós temos em qualquer empresa. E quando nós vamos tratar de segurança do paciente e a própria segurança do prestador, essa comunicação ela precisa ser muito clara, precisa ser muito ágil e, de preferência, com uma, vamos dizer assim, extremamente pronta para que não gere dúvidas. Então, eu entendo, Viviane, que a sua palestra tem uma importância muito grande para todos nós, não só na área da saúde, mas em qualquer segmento que nós formos trabalhar. Eu desejo uma excelente reunião a todos e parabéns por mais uma vez nos proporcionar um evento dessa natureza. Boa sorte a todos. Obrigado, doutor Sérgio. Nós que agradecemos o apoio e orientação para que a gente possa conduzir uma atividade tão importante e com impacto na saúde aí de todo o país. Então, muito obrigado por orientar e apoiar os nossos eventos e ações do Comitê de Qualidade e Segurança do IBROS. E para dar continuidade ao nosso fórum, eu convido a nossa palestrante, Viviane Schaum, que é coordenadora da qualidade do Núcleo de Atendimento ao Cliente do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa da Bahia. Viviane também ela atua como presidente do Núcleo de Segurança do Paciente, é Product Owner da Squad de Engajamento e Relacionamento do Paciente, no Programa Acelerador de Experiência do Paciente,
Enfermeira de formação, possui ampla experiência em gestão da qualidade, segurança do paciente, experiência do cliente, com ênfase em cultura organizacional, metodologia de melhoria contínua e entrega de valor na assistência à saúde. Viviane, sua participação no fórum é uma grande oportunidade para nós de aprendizado prático e estratégico sobre o processo voltado à comunicação. Obrigado por estar conosco. A palavra é sua. Oh, obrigada, Antônio. Agradeço aí imensamente pelas boas-vindas, especialmente pelo convite, né. Gostaria também de agradecer a ao IBROS, à UNA, à Ética, está sendo muito bacana participar desse processo, desse objetivo tão fantástico, né, que é ampliar aí a quantidade de instituições no Brasil que são certificadas, né. Então isso é motivo de muita alegria participar desse movimento e, em especial, estar aqui hoje para compartilhar sobre esse tema que, enche bastante os meus olhos. É um tema, de fato, que perpassa por tudo, como você falou. Tudo está relacionado à comunicação na área de segurança do paciente, especificamente. Então, de fato, falar de comunicação efetiva hoje, preparar também, né, porque quando a gente se prepara, a gente acaba estudando um pouco e também aproveita para aprender novas coisas, revisar, foi muito bacana esse momento. Então, vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Peço só que você me diga se já está visualizando. Eu acho que eu compartilhei a tela errada, que eu quero compartilhar do próprio Canva. Essa. Pronto. Vou botar em modo apresentação. Perfeito, deu certo. Maravilha. Então, o tema, como já foi dito, é comunicação efetiva e eventos adversos, com foco aí em melhoria contínua. Então, por que falar de comunicação efetiva, né? Existem várias descrições sobre o que é comunicação efetiva. Eu trouxe aqui uma delas para vocês, que comunicação efetiva é um processo tematizado, oportuno e bidirecional, né. Sempre precisa ter aí, então, uma pessoa que vai falar, né, e aí pode ser, verbal, pode ser escrito, e aquela que vai receber aquela informação e traduzir para que possa, assim, tomar uma decisão. Então, essa comunicação precisa que seja assegurada, né, esse fluxo adequado entre essas informações. E aí, especificamente no nosso tema de hoje, a gente vai focar nessa comunicação entre profissionais e setores, promovendo segurança, continuidade do cuidado e decisões alinhadas, tá? Então, melhorar a comunicação, gente, eu posso dizer a vocês com toda tranquilidade, é uma é uma é algo bem complexo, admito, mas não é de forma alguma impossível. E o melhor não tem um custo, né, financeiro, não há algo assim, mirabolante, de alto custo que a gente precise para poder melhorar a comunicação. Então, de fato, é algo que precisa participar da cultura, né, a cultura, o dia a dia das pessoas. Precisa também, ser tomada uma decisão. Os profissionais, identificando que precisa melhorar, né, essa habilidade de comunicação, através de uso de ferramentas, que eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, isso se torna possível, que a gente de fato observe uma redução de eventos adversos por falha de comunicação. Então, queria muito trazer para vocês aqui, porque é algo que eu gosto muito quando eu falo de comunicação, relembrar de onde vem essa palavra comunicação, que vem do latim comunicare, que é pôr em comum, nada mais é do que compartilhar, né. Partilhar com alguém algo que, está muitas vezes dentro da sua mente, que você, precisa ali trocar, né. O baiano fala muito trocar uma ideia, então esse trocar uma ideia, se comunicar é extremamente importante, que haja também um desejo de verdade de atingir aquela pessoa.
Por isso que eu gosto muito dessa palavra e da tradução do que é ela, né, do significado. Porque quando você tem, de fato, o desejo, né, você quer atingir a pessoa, quer chegar na pessoa, com uma comunicação assertiva, não só uma comunicação por uma comunicação, né, qualquer, só para dizer que informou, né, digamos assim, mas ter, um objetivo bem estruturado e utilizar ferramentas. Na área da qualidade, a gente precisa muito, entender que o uso de ferramentas vem a nos auxiliar, ajudar, para que não corramos o risco de quebrar essa corrente de comunicação, né, como eu trouxe aí a imagem. Então, eu queria só fazer uma reflexão aqui rápida com vocês, cada um de vocês, na sua instituição, que etapa da jornada, vocês acreditam que a falha de comunicação acontece com maior frequência ou é mais recorrente? Porque, assim, de uma maneira geral, gente, quando a gente analisa um evento adverso, um incidente também pode ser, porque pode não ter tido um dano, mas houve ali um impacto para aquele paciente. Quando a gente analisa a causa raiz desses incidentes, eu posso dizer assim, com tranquilidade, mais de 80% dos casos que eu já analisei ao longo da minha trajetória tem algum fator contribuinte. Algo ali aconteceu e que teve um relacionamento direto com a comunicação. Então, muitas vezes na própria identificação segura, que a gente tem aí algo que é bem simples, né? Aparentemente bem simples, você confirmar a identificação segura do paciente através normalmente de 2 descritores, que no nosso caso, a nossa instituição utiliza nome completo e data de nascimento, e nesse momento essa comunicação pode falhar, né, porque ao invés da pessoa perguntar ao paciente qual o seu nome completo e a sua data de nascimento, é comum a gente observar que ao invés dele perguntar para obter uma resposta e de fato confirmar que é o paciente que ele está atendendo, o profissional tem uma tendência de falar o nome do paciente. Eu vou dar um exemplo. Ao invés de perguntar: "Senhora Viviane, qual o seu nome completo e a sua data de nascimento?", de uma maneira geral, as pessoas fazem, Viviane Decânio Chaune Bastos. Aí chama. A senhora pode confirmar? E aí ela fala o nome completo da pessoa. Só que aí a gente precisa lembrar que existe a pessoa que está comunicando e aquela que está recebendo aquela comunicação, que no caso está sendo arguída. Muitas vezes esse paciente ele está com a cabeça em outro lugar. Ele está pensando em alguma coisa, ele está preocupado, ou ele está muito ansioso para ser atendido, pode acontecer também. E aí, no caso, se for um homônimo, olha só o perigo, porque podem ter ali naquele ambiente 2 Vivianes, e aí a outra Viviane, Souza, levanta e se direciona até a atendente, entra, faz o exame, porque as outras etapas também provavelmente houve quebra, e quem conhece aí do queijo suíço vai se lembrar bem do queijo suíço nesse caso. Não vai checar, porque acredita piamente que a colega que chamou o paciente fez a confirmação de forma adequada. E aí vai, gente. Então a comunicação, ela é assim, em todas as interações que o profissional de saúde tem, ele precisa se resguardar e lançar mão, né, das ferramentas que nós disponibilizamos. E aí nesse aspecto, é muito bacana quando a gente tem acesso aí aos requisitos, né, de um manual como o da ONA, por exemplo, que ele, traduz de forma excepcional o que é, né, cada um dos requisitos e ainda por cima exemplifica. Então, quando ele exemplifica, a gente pode fazer uma autoavaliação para entender em que etapa de maturidade a nossa instituição se encontra.
E dessa forma, pode aí estabelecer planos de ações para poder ir trabalhando, um a um esses pontos. Mas vamos voltar aqui rapidamente à minha pergunta, porque eu já dei um tempinho aí para vocês pensarem. Temos aí então algumas etapas, eu trouxe algumas delas, porque lembrem que eu falei que qualquer interação há de se entender que a comunicação precisa ser assertiva. Mas aqui eu trago pontos chaves, digamos assim, pontos principais em que o profissional precisa estar alerta, né, ainda mais com essa interação com o cliente, que é a questão da admissão, coleta de dados, né, na admissão, essa reconciliação medicamentosa para entender quais medicamentos que esse paciente fazia uso, para avaliar, né, no caso o médico, com auxílio da farmácia, avaliar quais medicamentos eram mantidos durante o internamento. Temos aí também a passagem de plantão, transferências de paciente entre as áreas, que é um momento bem crítico, porque essa transferência de paciente, a gente entende aí que tem uma transferência de uma equipe, né? Uma mudança de uma equipe que está cuidando desse paciente, então precisa ser muito bem alinhado, não pode ter dúvidas em relação ao que está planejado para esse cliente, né? Então, realização de procedimento, que eu até dei o exemplo da questão da identificação segura, que também faz parte aí de precisa de uma comunicação assertiva, resultado de exames, comunicação com paciente, família e alta hospitalar. Nessa alta hospitalar, a gente pensa assim, pô, mas a alta hospitalar, tá, mas essa alta hospitalar, ela é tão importante que ela deve iniciar no momento da admissão. A comunicação boa, né, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, ela para uma alta segura, ela precisa iniciar no momento da admissão. Porque é nesse momento que a gente vai compreendendo, por exemplo, o grau de instrução desse paciente, o quanto ele consegue compreender o que a gente fala, para saber o quanto que a gente vai ter que se disponibilizar e quais ferramentas a gente vai precisar utilizar para ampliar essa comunicação com esse cliente a ponto de ele compreender quais os cuidados que ele vai precisar ter quando ele tiver alta hospitalar. E aí vai, gente, muita coisa, a questão de realização, no caso de um paciente cirúrgico, a questão do curativo, enfim, é uma infinidade de informações que esse paciente recebe e que se a gente não garantir que ele, de fato, recebeu e não foi somente palavras que foram dirigidas a ele, mas sem esse cuidado, né, esse objetivo de fato de alcançar esse paciente, essa família, a gente não vai ter um bom resultado e o que vai acontecer provavelmente é que esse paciente vai voltar. E aí quando ele volta, muitas vezes ele volta com uma complicação, que é o que a gente busca a todo momento evitar. Então, eu pensei em como abordar aqui nesse tempo que a gente tem, alguns pilares sobre a comunicação efetiva. E aí eu trouxe 6 pilares. Um é sobre clareza, né, e objetividade, essa padronização da informação, escuta ativa e empatia, contexto e oportunidade, registro de prontuário e rastreabilidade e colaboração interdisciplinar. E o que é que a gente pode trazer aqui em relação à clareza e à objetividade? Pensando aí para a gente garantir que essa comunicação seja precisa, objetiva, sem muitas redundâncias, falhas, ambiguidades, né? Sempre utilizar essa linguagem bem adequada e pensando aí em com quem que a gente está conversando, com quem que a gente está se comunicando, porque se a gente não fizer essa regulação, a gente corre o grande risco, sabe de quê? De falar, por exemplo, com um paciente, muito com termos técnicos, né, que são muito utilizados dentro do hospital, na área de saúde, que eles não vão compreender. E muitas vezes eles não vão ter, eh, a coragem de perguntar, ou às vezes a palavra é tão complexa para ele compreender que ele passa desapercebido e talvez vá impactar muito bem, no que você está querendo comunicar para esse paciente e para essa família, né. Então, quando a gente faz essa regulação de qual linguagem é a mais adequada para aquela pessoa que você está se comunicando, a gente vai garantir aí uma comunicação
mais efetiva, tá? Então, é bom evitar, é muito importante evitar o uso de siglas, né? Pensando aí na linguagem verbal e na escrita, que é o que a gente vê muito ainda nos prontuários, quando a gente faz a auditoria de prontuário, a gente percebe aí um uso excessivo de siglas ainda nas instituições, e é algo que precisamos estar a todo momento trabalhando. Confirmar sempre a mensagem, se ela foi compreendida, é algo que ainda não é muito utilizado, mas o ideal seria que a gente pensasse sempre em finalizar as nossas comunicações, especialmente aquelas que requer mais atenção e mais cuidado, a gente buscar que a pessoa confirme o que você falou, que ela explique para você de volta, no sentido de entender se está bem alinhada essa comunicação. Então, se é algo muito crítico ali que você está comunicando, é muito importante ter essa confirmação. E a padronização de informação, que é o nosso segundo pilar, o uso de ferramentas, e aí eu trouxe aí alguns que a gente utiliza em relação aos protocolos, diretrizes bem estruturadas nas organizações da Santa Casa, e faz parte aí de requisitos também do próprio manual da UNA, em relação ao SBA, que é uma ferramenta de comunicação estruturada, onde os profissionais precisam trazer sempre uma estrutura de comunicação baseada em situação, breve histórico, a questão de análise, né, do geral e uma recomendação. Então, é muito importante que nas comunicações esses profissionais eles utilizem essa estrutura, e aí pode ser utilizado muitas vezes, inclusive, em comunicações verbais, passagens de plantão, né, de um setor para o outro, em prontuário de forma estruturada como um formulário. É muito bom quando a gente identifica essa comunicação bem feita em prontuário, ajuda bastante a evitar eventos adversos. Feedback, que é a comunicação de resultados críticos, muito utilizado, que é, de fato, essa, como eu falei no slide anterior, essa confirmação, né, sobre qual foi a mensagem que foi passada de resultado, no caso de resultados críticos. O laboratório, por exemplo, tem ali um resultado crítico e ele precisa comunicar ao médico que solicitou aquele exame. Então, ele entra em contato com o médico e informa aquele resultado crítico. Imediatamente, o médico precisa repetir esse resultado crítico, afirmando, né, validando que recebeu a informação de forma adequada, tá? Reconciliação medicamentosa, que, como eu já falei antes, é essa verificação dos medicamentos que o paciente fazia uso domiciliar para poder ser adequado durante a internação, tá? Reduz também a variabilidade e previne as omissões críticas. O que é isso, gente? Se tem uma coisa que quem trabalha na área de qualidade busca incessantemente, é reduzir a variabilidade. É fazer com que as coisas, os processos aconteçam e de forma a garantir que, independente da pessoa que está envolvida no processo, que está realizando aquele fluxo, aquela atividade, principalmente no caso de diretrizes institucionais como essa que a gente está abordando hoje no tema, que é a comunicação efetiva, é a variabilidade é a questão de variabilidade. Então, se cada um faz de uma forma, o risco de em algum momento nós falharmos, né, ter aí uma falha e isso reverberar em um incidente para o nosso cliente é muito grande. Então, é aí que vem a importância de auditorias para verificar se essas diretrizes estão sendo cumpridas, supervisão, né, desses colaboradores em relação ao uso dessas ferramentas e cumprimento das diretrizes, tá? Fundamental também nessas transições de cuidado, admissão, transferência e alta. Aqui eu estou falando sobre o SBA. O SBA é uma ferramenta muito boa para ser utilizada nas transições, nessas comunicações entre os profissionais, nessas transições de cuidado entre as áreas intra-hospitalar. Escutativa e empatia.
é muito importante que a gente lembre sempre da questão da presença. Eu nem coloquei aí essa palavra, né, presença no slide, mas eu queria muito iniciar esse slide com isso. Hoje, nossa vida, ela é muito rápida, tudo acontece muito rápido, é muita informação que a gente recebe a todo tempo, muitas tomadas de decisões, enfim, muitas interrupções. E o risco da gente não prestar atenção no que também aquela pessoa, que por mais que ela esteja disponível em comunicar bem, essa pessoa que está recebendo essa comunicação, essa informação, se ela não estiver com essa escuta bem ativa e com presença, né? E aí eu quero falar presença com esse ouvido bem aberto para escutar de forma a captar o que a pessoa está querendo comunicar, efetivamente também não vai ter bom fluido, né, bom resultado em relação a essa comunicação. E aí eu posso citar aqui a questão que, na minha opinião, interfere bastante, é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele muitas vezes pode estar prejudicando os profissionais nesse sentido, dessa atenção plena nas comunicações e aos detalhes também, né? Então, a gente precisa estar observando esse uso indiscriminado nas nossas instituições. E aí, isso é uma opinião pessoal minha que eu trago aqui para vocês. Envolve também a questão de você buscar não ter julgamento. Enquanto você está escutando, você não está pensando já o que você vai falar, pensando já, criticando o que a pessoa está falando. Por exemplo, eu estou passando um plantão para uma colega em uma UTI, e aí ela já está lá pensando se será que ela botou se o acesso está na data certa, em vez de estar prestando atenção do que eu estou passando para ela, ela está pensando, será que o acesso do paciente está com a data certa? Será que ele vai vir com oxigênio? Em quantos por cento a oximetria dele está? Então, se a pessoa não ouve antes de tirar as dúvidas, é possível que ela também perca alguma informação. Então, nesse momento que nós estamos enquanto receptores da comunicação, é importante que a gente esteja atento. Permitir compreender essas necessidades, né, do paciente, quando a gente pensa aí no paciente, não especificamente dos profissionais, dessa comunicação entre profissionais, olhando ao paciente. Tem também algo que eu sempre trago nos treinamentos que eu falo sobre segurança do paciente, que é o olhar. Quando a gente estiver falando com o paciente, a gente olhar para ele nos olhos. Isso faz toda a diferença, porque esse olhar faz com que ele perceba que nós estamos prestando atenção ao que ele está falando. E nesse prestar atenção ao que ele está falando, nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de se conectar com esse paciente e compreender melhor o que ele está trazendo, tá? Então, quando nós estamos conversando com o paciente, se a gente ficar prestando atenção em outras coisas, como eu falei, o exemplo do celular e outras coisas, é muito possível, muito provável que nós percamos aí informações relevantes. Então, além disso, a questão desse engajamento da equipe também, né, que eu trago aí como um ponto, o engajamento da equipe para que essas tomadas de decisões sejam compartilhadas. E por que que eu trouxe isso aqui? Porque muitas vezes o que eu fiz análise do meu em relação a aspectos daquele paciente, se eu não comunicar bem com o time que está ali cuidando daquele paciente, é possível também que algum de nós, membros da equipe multidisciplinar, devido à ausência de alguma informação, possamos não tomar as melhores decisões. E aí, eu digo, gente, de uma maneira geral, tá? Desde uma dor, né, que o paciente está sentindo dor, qual local, entender qual o aspecto dessa dor. Essa comunicação não pode ser somente, o paciente está com dor, não. Tem que ser uma dor, qual o nível da dor, qual o local, quais são as características dessa dor. Por quê? Isso faz com que aquela pessoa que você está comunicando sobre aquela dor possa ter uma compreensão com base no que ele conhece do paciente, né,
e com que ele conhece do aspecto da patologia, do planejamento terapêutico daquele paciente, ele possa ali entender e tomar uma decisão mais assertiva. Em relação ao contexto e a oportunidade, ambiente sem interrupções. Eu até acabei já falando um pouco sobre isso, mas essa é um pilar aí que eu digo a vocês que é muito recorrente quando a gente faz análise de fatores de causa raiz de eventos adversos. Então, a mensagem deve ser transmitida no momento e no local adequado. Esse local adequado se refere a um ambiente seguro, onde a pessoa possa falar com clareza, sem dificuldade. E aí, o ambiente seguro, a gente fala também de segurança psicológica. O profissional ele precisa ter segurança psicológica para se comunicar bem com aquela pessoa, que ele está fazendo alguma informação, trazendo alguma informação, fazendo alguma comunicação. Porque é possível que, nesse momento, se ele não tiver segurança, né, para falar com essa pessoa, é possível que ele omita alguma informação por medo, por receio, por vergonha, por não estar, talvez, na opinião dele, ter tanta experiência ou tanta conhecimento sobre o que ele está trazendo, que faça com que ele faça uma comunicação incompleta. E aí, pensando em segurança do paciente, nós precisamos cuidar muito da segurança psicológica desses profissionais. Evitar ruído, dispersão e perda de rastreabilidade. O que é isso, perda de rastreabilidade? Alguém aqui já se deparou com a situação de ter acontecido alguma coisa no plantão e a gente esquecer de registrar no prontuário? Aqui, quem for profissional da área de saúde, que já deu plantão, aqueles plantões bem corridos, digamos assim, animados, é possível que alguns de nós aí temos memórias do que a gente deixou de registrar, pode ser que não, passou batido, mas efetivamente muita coisa a gente deixa de escrever no prontuário, e isso é extremamente perigoso. A questão da comunicação em ambientes com ruído, dispersão, aquilo que eu falei do WhatsApp também se refere muito a essa questão desse ambiente sem interrupção. Na prática, isso significa garantir um ambiente seguro. As passagens de plantão, por exemplo, precisam ser focadas. As pessoas precisam evitar interrupções nesse momento. Conversas paralelas, comentários que não são pertinentes ali na passagem de plantão. Eu tenho até uma experiência sobre isso, que é a questão de comentários indesejados nesses momentos de passagem de plantão, sobre o acompanhante, sobre coisas que efetivamente não vão agregar, não vão gerar valor ali naquela passagem de plantão. Então, piadas, gracinhas, então nós que estamos ali liderando aquela passagem de plantão, precisamos levar a passagem de plantão muito, muito a sério. Canal seguro de resultados críticos. Esse processo, o fluxo sobre resultado crítico, ele precisa estar muito bem traçado. Porque um comunicado de resultado crítico que não foi dado pode impactar tanto no cliente, no paciente, que ele pode, por exemplo, ter uma descompensação e que vai ser identificada muito depois, somente ali na avaliação daquele contrafluxo ou daquele óbito, até, infelizmente, se ele demorar muito, né, de ser visto de forma espontânea e não de forma ativa, através da identificação desse resultado crítico. Então, as instituições precisam se preocupar com esse fluxo traçado de resultados críticos. As reuniões clínicas objetivas que acontecem nas unidades sobre aspectos diversos sobre os pacientes, registro e rastreabilidade. Esse registro imediato do prontuário é algo que nós sabemos que na prática muitas vezes não acontece. Mas assim, o que é muito importante trazer aqui nesse sentido?
do registro e rastreabilidade. Você não teve condições de fazer o registro, né? O profissional não teve condições de fazer o registro em tempo oportuno, ali no momento mesmo, que é bem complicado realmente. Ele precisa, de alguma maneira, deixar claro que aquele registro se refere àquele horário específico e não ao horário que ele está ali registrando. Então, é extremamente importante utilizar o em tempo, porque só assim a gente vai ter a certeza de que aquilo que ele está registrando aconteceu naquele horário específico. E aí, quem trabalha na área de qualidade aí, com gestão de protocolos, vai entender bem o que eu estou falando. Quando a gente busca entender qual foi, né, os tempos do paciente, por exemplo, num protocolo de AVC, e que a gente vai lá observar que horas foi que fez a tomografia, que horas foi que fez a trombólise, se foi o caso daquele paciente, que horas foi que o neurologista avaliou. Então, se eu não tenho isso muito bem registrado no local correto, no tempo oportuno, ou com essa identificação, como eu falei, no em tempo, muita informação se perde e a gente não tem como garantir que aquela assistência foi realizada de forma segura. A auditoria retrospectiva ela fica prejudicada, né? A auditoria retrospectiva ela fica muito prejudicada. E ainda tem uma coisa que os profissionais ainda não se preocupam tanto, que é a questão da defesa técnica. Como que nós iremos evidenciar que aquela assistência aconteceu no tempo certo, se nós não temos o horário exato registrado em prontuário? Não tem como. É impossível. Então, nós, enquanto profissionais que somos, precisamos ter esse cuidado, e nós que estamos aí e que trabalhamos na área de qualidade, nós precisamos estar a todo momento trabalhando com essas inconformidades para que sejam corrigidas. Se não está registrado, não foi comunicado. E aí eu vou passar mais rápido por conta do horário. A colaboração interdisciplinar, esse ponto é extremamente importante no sentido de que eu inclusive antecipei lá atrás, abordando outro pilar, a questão da comunicação multidisciplinar, que é muito importante que esses profissionais tenham uma abertura em relação às comunicações. Nesse momento, em se tratando de comunicação, não devemos, né, ter qualquer tipo de dificuldade de se comunicar, pensando aí em questões de hierarquia. Quando a gente está falando de assistência ao paciente, num cuidado centrado no paciente, nós não podemos, por exemplo, ter nenhum tipo de dificuldade para poder facilitar, intermediar essas comunicações entre a equipe. Porque qualquer informação, por menor que seja, pode e vai impactar na segurança do paciente. Como eu falei, eu dei o exemplo da dor, né? Nós podemos perceber que um sinal que um técnico observa em um paciente, muitas vezes, se ele não é bem comunicado da forma correta para o enfermeiro ou para algum outro colega da equipe multidisciplinar, essa informação ficar só para ele, é possível que complicações aconteçam, que o planejamento terapêutico do paciente ele não seja efetivado no tempo que se previa. Então, é muito importante que essas comunicações sejam rápidas, assertivas, em tempo oportuno. Essa cultura do respeito, como eu falei, não necessariamente cumprir com essa hierarquia de comunicação entre a equipe multi. Esse feedback seguro, essa tomada de decisão compartilhada é extremamente importante para que essa colaboração e que esses objetivos em relação à assistência do paciente sejam de fato efetivadas no tempo adequado. E aí eu trago alguns exemplos de comunicações colaborativas, que são visita multi, que acontece aí, em especial nas nossas UTIs. Temos também a questão, do safety huddle, que são reuniões bem focadas, né, muito rápidas, focadas em segurança do paciente.
também envolvendo aí a equipe multi. O brief cirúrgico, que é a checagem de todos os fatores necessários, procedimentos, equipamentos, pensando aí também na reserva de sangue, todos esses itens que são extremamente importantes para garantir que o procedimento seja feito de forma segura. Esse brief é extremamente importante, porque é nesse momento que vai fazer essa checagem e viabilizar a cirurgia ou não, ou até repensar a reprogramação, que é uma anomalia, mas pode acontecer com base nesse brief cirúrgico. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma falha de comunicação, levando em consideração a questão do resultado crítico, que eu trouxe como uma das diretrizes de comunicação efetiva. Temos aí um paciente de 72 anos que foi internado por um quadro de insuficiência cardíaca no terceiro dia de internação. A equipe médica solicita uma tomografia de tórax com contraste devido a uma piora respiratória. O exame é realizado às 18 horas da sexta-feira. Esse laudo é emitido às 21h. Ele descreve no laudo uma suspeita de trombose, de tromboembolismo pulmonar, e recomenda uma avaliação médica imediata. E aí, o que acontece? Esse médico, ele finaliza o processo dele com o registro no laudo. E aí, esse resultado crítico não foi avisado. Ninguém recebeu essa comunicação de resultado crítico. Então, esse resultado foi liberado no sistema, mas não houve uma comunicação, né? Esse médico radiologista que identificou esse tromboembolismo pulmonar, ele não fez a comunicação de forma imediata para o médico que precisava ter essa informação para tomar a decisão do que fazer frente a essa nova informação em relação ao paciente. E aí o plantonista estava num plantão muito tumultuado, enfim, muitos pacientes ele atendendo muitos pacientes, um plantão bem agitado, ele não acessou o resultado durante o plantão. E aí a enfermagem, ao visualizar o laudo, acreditou que aquele médico poderia já ter sido visto ou ter sido avisado sobre aquele resultado, ou ela pode nem ter visto também, né, esse laudo. O paciente manteve dispneia e apenas 13 horas após, né, quando a nova equipe chegou, depois dessas 13 horas, o achado crítico foi reconhecido pelo médico assistente, que foi aquele que solicitou o exame. E aí, quais são as consequências, gente, de uma falha como essa no fluxo de comunicação de resultado crítico, que é uma das diretrizes pilares aí da política de comunicação efetiva? Nós temos uma conduta terapêutica que foi postergada, né? Ela não foi iniciada, né? Teve um atraso aí muito grande. Então, o paciente evoluiu com instabilidade clínica, precisou de suporte de UTI. Então, ele precisou ir para a UTI. O evento foi classificado como incidente moderado pela falha de comunicação de resultado crítico. E o que é que ficou para essa instituição? E aí a gente nesse momento para pensar a importância do registro de ocorrências. O registro, quando a gente identifica alguma falha na área da saúde, essa falha precisa ser imediatamente reportada para a qualidade, através de algumas instituições têm sistemas, outros métodos de comunicar essas ocorrências, mas nesse caso específico foi registrado no sistema essa ocorrência e foi analisado. E aí a gente percebe a importância de se ter esse registro. Essa análise revelou 3 principais causas para que esse paciente sofresse esse evento adverso. A primeira falha, uma das principais causas, né? A primeira, a falha no protocolo de comunicação de resultado crítico. Não estava claro para aquele médico que tinha que dar o resultado, que ele deveria ter dado. Então, o médico radiologista não tinha esse conhecimento.
sobre a necessidade dessa comunicação verbal por telefone. Essa falha nesse protocolo, né, não estava muito bem claro quem deve avisar em quanto tempo. A ausência do campo específico no prontuário para documentar a ciência do médico plantonista. Então, a pessoa que recebe essa comunicação também precisa registrar em prontuário que ele recebeu aquele resultado crítico e, atrelado a isso, qual foi a conduta que ele tomou após receber aquela informação. Então, gente, as medidas corretivas que foram propostas um comunicado emitido aí pela nossa diretoria técnica, núcleo de qualidade, nesse caso, desse caso fictício. Essa equipe médica da radiologia também precisa ser comunicada, né? Então, reforçando que todo resultado crítico requer essa comunicação verbal imediata ao médico responsável pelo paciente. No caso desse paciente específico, era um médico plantonista, com essa confirmação do recebimento através da metodologia do feedback. Então, o feedback individual também é algo que agrega muito valor. Esse profissional de saúde receber, né, essa comunicação de forma formal mesmo, né? Então, ele entender ali o que é que a instituição espera dele nesse caso específico, quando ele identificar um resultado crítico. E o termo de ciência na diretriz institucional. Então, esse profissional, a partir desse momento, desse feedback, ele vai receber aí, ele vai perceber aí a importância dele estar efetivamente realizando essa comunicação. Além disso, existe alguns indicadores que podem ajudar a gente a entender como é que está a comunicação efetiva de uma maneira geral na nossa instituição. Pensando aí em indicadores recomendados, né, para pensar em comunicação efetiva. Nós temos o percentual de transições de cuidado com o SBAR completo, e aí aquelas instituições que dispõem de formulários específicos para avaliar essa transição de cuidado através da ferramenta SBAR, percentual de resultado crítico comunicados dentro do tempo e com feedback evidenciado em prontuário, ou seja, aquele setor, laboratório, anatomia patológica, hospital-dia, bioimagem, ligou para aquele profissional e o profissional registrou no prontuário que recebeu aquela informação e o horário que recebeu e qual foi, né, a informação. Taxa de reconciliação medicamentosa completa na admissão, transição e alta. Percentual de cirurgia com time out devidamente registrado. Densidade de incidência de eventos adversos por falha de comunicação. Então, esses são alguns dos indicadores recomendados para a gente gerenciar a comunicação efetiva nas nossas instituições. A mensagem que eu gostaria de finalizar com vocês é essa. Comunicação efetiva não é mais do que transmitir bem as informações. Na área da saúde, a gente precisa utilizar essa comunicação de forma assertiva para garantir a segurança, para demonstrar e trazer confiança tanto para o paciente, sua família e seus colegas, né, os seus colegas profissionais de saúde, passar essa confiança, porque a pessoa que se comunica bem, passa essa confiança. Então, utilizando bem as ferramentas que nós abordamos hoje aqui nesse fórum, já é um excelente início. E o cuidado de excelência. Então, comunicação efetiva é mais do que transmitir bem as informações, é garantir segurança, confiança e cuidado de excelência. Obrigada, estou à disposição. Ah, que bacana. Parabéns, Viviane. Foi uma explanação muito rica, com muita propriedade, do que nós estamos visualizando. Então, acho que faz toda a diferença quando a gente consegue perceber a conexão direta da pessoa com o tema. Você conseguiu apresentar isso com muita clareza. Então, todos os aplausos aí sendo compartilhados com você para agradecer a sua abordagem muito efetiva. É,
A gente tem uns últimos minutinhos, então caso alguém tenha alguma pergunta específica, pode colocar no chat, que eu já vou direcionar para a Viviane, mas eu queria começar, Viviane, te pedindo para você trazer, na sua visão, né, de todas as ferramentas, de tudo que você entende como importante de comunicação para fazermos uma assistência mais segura, termos processos mais seguros, de todas elas, o que que você achou que foi mais efetivo na sua experiência mais recente? O que que você viu que na prática funcionou, que a equipe da base conseguiu aplicar, conseguiu interagir, conseguiu fazer funcionar? Porque a gente tem muitos protocolos, ferramentas, possibilidades, mas o que tem feito a diferença na sua visão? O microfone estava bloqueado. Obrigada. Boa pergunta, viu? Pergunta de milhão. Mas o SBA, gente, acredito que vocês já ouviram falar. O SBA nasceu da, da aviação, né? A Marinha, A se não me engano, a Marinha. Marinha iniciou Uhum. e a aviação também tomou aí bem forte na aviação, veio. E agora a gente, na área da saúde, há algum tempo já utiliza essa ferramenta. E aí, quando eu falo de SBA, eu sempre falo, gente, não é somente na transição de cuidado. Quando a gente vai falar com o nosso colega numa passagem de plantão, usa a estrutura, a situação do paciente, o breve histórico. E o mais importante, a recomendação. Né? A recomendação, eu profissional, eu cuidei desse paciente, eu assisti ele, ou eu acabei de ver ele, doutor. Eu precisei ali chamar o time de resposta rápida. Se eu vou conversar com o médico, chamando ele para vir ver um paciente que eu estou muito preocupada, eu uso a estrutura do SBA para falar com ele. É muito difícil que eu, usando a estrutura, ele não tenha uma compreensão tão clara a ponto de efetivamente correr para vir ver o paciente no caso de uma necessidade de fato, que é uma urgência. Então, muitas vezes o que a gente percebe é: doutor, a pressão do paciente está assim. Você pode vir dar uma olhada no paciente? É muito diferente de você dizer: olha, o paciente fez um cateterismo hoje, é um paciente hipertenso, dislipidêmico. Fazer um breve histórico do paciente, trazer e no final recomendar: doutor, eu preciso que o senhor venha agora. Então, o SBA, ele deve ser estimulado não somente em transições do cuidado, em formulários específicos, mas uma ferramenta do dia a dia de comunicação. Inclusive como eu falei, passagem de plantão, time de resposta, qualquer tipo de comunicação, inclusive no registro, tá? Quando você vai fazer um registro, uma anotação de enfermagem, você também pode efetivamente estar ali utilizando. Então, eh, se eu pudesse, assim, dizer: "Gente, não deixem de usar a estrutura do SBA, essa ferramenta tão simples e tão maravilhosa", seria, com certeza, essa minha minha resposta para vocês, SBA. Perfeito, e faz todo sentido mesmo. É coerente com o que você trouxe, porque, por vezes, né, parece que a comunicação dentro dos processos assistenciais, ela acaba sendo visualizada, estudada e pensado protocolos para esses momentos específicos de admissão, de alta, de passagem de plantão, de transição do cuidado, mas existe um grande mar de outras comunicações que ocorrem ali no dia a dia e que também precisam se valer de alguma ferramenta, de alguma estratégia, e com certeza expandir e pensar no SBAR para esses outros momentos de contato e interação também faz muito sentido. Obrigado por isso, Viane. E a gente está chegando ao final dessa nossa edição do Fórum do IBROS. Quero agradecer imensamente a Viviane, nossa palestrante hoje, pela explanação. Foi inspirador. Eu espero que possa cativar cada um de vocês a pensar, a trabalhar cada vez mais essa temática. E agradecer vocês também por estarem conosco nesse momento de troca, de aprendizado. Nós teremos novos encontros nos próximos meses. Então, fiquem atentos aí às nossas divulgações oficiais, os canais do IBRO, Zona, Instituto Ético de Saúde, Ensinagir, que em breve a gente já vai divulgar o nosso próximo encontro. Então, obrigado a todos, obrigado novamente, Viviane. Alguma consideração final?
Agradecer novamente ao convite. Como eu falei, é uma oportunidade para mim de estar revisitando o assunto, de estar me envolvendo ainda mais com um tema que é tão relevante na nossa área, na área da saúde, tá? Então, agradecer a presença de vocês todos. Essas palmas, assim, é muito, muito bacana, fiquei muito feliz. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Tudo de bom para vocês. Sigamos firmes, tá? Com esse propósito de melhorar e qualificar a assistência de saúde no nosso país. Muito obrigado, Viviane. Obrigado a todos e um ótimo fim de tarde para vocês. Um abraço.